Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para mais uma aula aqui do curso, comentando o livro Não Somente as Escrituras, do Robert Sungenis. Estamos lá no meio do livro, ponto e contraponto, objeções protestantes e respostas católicas. Selecionarei mais algumas objeções protestantes e suas devidas respostas católicas. O link da playlist vai estar nos comentários, então se você quiser acessar aí embaixo. Acho que cada vídeo é relativamente auto-independente. Este em particular, como já comecei a explicar um capítulo, vai ter mais detalhes na aula anterior, mas vou dar uma recapitulada de qualquer maneira. O Robert Sungenis, que escreveu esse capítulo, lembrando que este livro é uma coletânea de artigos escritos de vários autores diferentes, e o Sungenis, nesse capítulo, está coletando objeções de protestantes, entre alguns nomes, John Armstrong, o James White, deixa eu ver outros nomes aqui, para Geisler e Mackenzie, alguns autores famosos aí dos Estados Unidos que escreveram sobre o Sola Escritura, né? O outro acho que é John MacArthur, achei aqui, né? Estava em dúvida quanto ao nome, ao primeiro nome dele. Então, alguns autores que escreveram sobre o Sola Escritura nos Estados Unidos. E aqui há temas diversos, né? Claro que de alguma maneira ligado ao Sola Escritura, mas sobre diversos aspectos. Então tem uma parte deste capítulo mais propriamente sobre o Sola Escritura na Bíblia, depois quanto à tradição em si mesma, se há como defender a tradição católica, depois a formação do cânon e por fim um pouco de santos padres, né? Aqueles autores dos primeiros séculos como Santo Agostinho, Santo Atanásio, que brilharam por sua santidade e por muitos terem tido contato relativamente próximo aí com os apóstolos, ou não ter dado tempo suficiente do ensino se corromper, né? Ou por haver uma unanimidade, ser um sinal muito seguro de tradição divina, né? Porque estavam dispersos por todo o planeta e mesmo assim defendiam as mesmas coisas, né? Então, autores que brilharam aí, né? E são um sinal aí da tradição divina, né? Os santos padres. Então, antes de prosseguir aqui, né? Pedir para você adquirir os livros aí da Editora Assunta, tem o link na descrição, tem o comentário às 15 orações de Santa Brígida. Tem o Nossa Senhora de La Salette, outros fatos extraordinários, link na descrição, todos os lançamentos da Editora Assunta. Se você estiver se sentindo generoso, há um Pix aí embaixo, você pode deixar a sua doação. Que mais? Comentar aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, rezar por mim, compartilhar com seus amigos para ajudar esse projeto aí, para que eu possa fornecer mais conteúdo gratuito para vocês. E é isso, vamos seguir então, né? Então eu parei lá na objeção 46, salvo engano, lá na página 268, se você tiver o livro aí e quiser acompanhar, vou lá na objeção 47 agora. Então a objeção são citações literais, ao menos em grande parte aí, né, desse capítulo, tirado de livros protestantes, como já falei, e depois a resposta do Robert Sungenis. Objeção 47. Portanto, a questão da canonicidade também não é decidida em última instância pela Igreja, é decidido principalmente pela autoria.
foi escrito por um apóstolo ou com aprovação e envolvimento apostólico. Como exemplos da última categoria, incluímos Marcos e Tiago. Esta é a questão determinante. Então, já estamos aqui na parte do cânon. Na aula anterior comentamos um pouco sobre as objeções relativas ao sola escritura na Bíblia e quanto à tradição católica. E agora estamos falando um pouco da formação do cânon. Nos últimos anos aí virou até um tema, como posso dizer, né, que contribuiu muito para a conversão de protestantes ao catolicismo. Realmente as evidências históricas apontam para, ao menos, necessidade moral, né, da igreja determinar os livros, né? Digo necessidade moral, assim, para quem está vindo de fora, assim, né? Claro, né? A igreja recebeu essa missão de Deus para esclarecer as doutrinas, né? Mas falei da perspectiva, assim, de quem está olhando de fora, assim, né? E seria muito importante que o cânon fosse reconhecido por uma autoridade, por uma instituição. Então é nesse sentido que eu digo, né? Ao menos quando a pessoa ainda está discernindo, né? Nesse momento que ela ainda tem dúvidas sobre a verdadeira igreja. Mas enfim, vamos ver então a resposta aí do Robert St. James. Este argumento aqui é uma tentativa dos protestantes de formarem um critério, e especificamente do Novo Testamento, né, que os autores seriam apóstolos ou com envolvimento, aprovação apostólica. Então vou ler aqui, depois adiciono mais comentários, ler um pouco da resposta. Primeiro, o critério acima ser escrito por um apóstolo com aprovação e envolvimento apostólico, embora contenha alguma legitimidade, ainda permanece como critério arbitrário e meramente humano. Com base em qual autoridade e por qual fonte este apologista estabelece tal critério específico para canonicidade? E o que é o envolvimento apostólico? Quais são seus parâmetros e características? Além de não definir precisamente seus termos, não transpôs o obstáculo de que a Bíblia não faz nenhuma afirmação dogmática sobre o que qualifica um livro como canônico. Cada vez que o apologista tenta responder à pergunta levando o problema mais um passo atrás, ele acaba apenas expondo outra camada de suposições improváveis. Em segundo lugar, a evidência contida no cânon aceito, Bíblia, não apoia nem mesmo seus próprios critérios. Por exemplo, apesar de o nome de Mateus ser comumente atribuído à escrita do primeiro evangelho, o texto em nenhum lugar afirma que Mateus é o seu autor. O mesmo segue para os outros 3 evangelhos, eles são todos anônimos. Assim, o protestante nem mesmo sabe se um apóstolo ou alguém aprovado por um apóstolo os escreveu. Da mesma forma, o livro de Hebreus não reivindica nenhum autor específico, nem apóstolo, nem aprovado por um apóstolo. Então tá bom, que eu acho que já dá para entender a linha aí do Robert St. James, respondendo a objeção de John Armstrong. Eu tinha esquecido de citar o autor protestante no seu livro Sola Escritura. Então esse critério aí é bastante complicado aí por vários motivos. Primeiro de tudo, que não está na Bíblia, né? A formação do cânon, a identificação da própria Bíblia, a formação do cânon, esses assuntos conexos, colide aí com sola escritura, porque seria preciso a Bíblia, segundo essa suposição, né? Segundo esse princípio, seria preciso vir com o índice de livros e, enfim, né, sinais claros de discernimento aí, de autentificação, para no mínimo ser consistente consigo mesmo, né? Não que isso fosse prova de alguma coisa, né? Porque, por exemplo, os livros dos Mormons
também tem, como posso dizer, né, trechos dizendo que são inspirados, né? Então, a autodeclaração não significa nada por si mesmo, né? Mas, enfim, esse é apenas um dos obstáculos. E a questão do critério apostólico em si mesmo, além de não estar em nenhum lugar aí ou melhor, né? Um dos principais problemas com esse critério apostólico aí é que a Bíblia não fala o nome dos autores aí, né? Isso daí sabemos por tradição. Inclusive, claro, né, eu mesmo não gosto de confiar nessas pesquisas aí, né? Pesquisas filológicas aí falando que Mateus não teria sido escrito por Mateus, nem Lucas por Lucas e assim por diante, né? Eu prefiro ficar com a tradição. Mas é importante esclarecer que só sabemos disso com certeza, justamente pelo testemunho da tradição, né? Então, se a gente deixa de aceitar a tradição, não podemos nem reconhecer e verificar se um livro é apostólico ou não, né? Tem o de Hebreus, apesar de ser comumente atribuído a São Paulo, desde os primeiros séculos é um livro que teve autoria posta em xeque, né? Inclusive parece que até mesmo alguns santos padres tinham dúvidas sobre ser de Paulo ou não. E além do mais, ademais, será que Deus não poderia escrever os livros inspirados por alguém que não fosse um apóstolo? O autor não entrou nessa linha de argumentação, mas me veio à mente esse argumento aí, né? Na verdade, Deus não está restrito a isso, né? Esse seria um outro problema aí, né? Deus pode escrever a Bíblia através de quem Ele quiser. Mas enfim, né? Então é muito difícil verificar o cânon bíblico por esse critério aí, porque basicamente conhecemos seus autores por causa da tradição. Eu não sei com certeza aí, né? Eu sei que são hipóteses fortes, né? Mas de um ponto de vista acadêmico aí, histórico crítico, não sei o que lá, desses métodos modernistas, mais modernos aí, né? Alguns até modernistas, muitos apontam que não sabemos a autoria exata, né? Tem um certo ceticismo aí, né? Ou até afirma que foi outra pessoa que escreveu anos depois dos apóstolos aí, né? Eu prefiro ficar com a tradição, pelo que eu entendo da igreja, a igreja ao menos recomenda isso, né? Também ter essa crença aí. Mas enfim, né, só para mostrar a dificuldade, né? Quer dizer que exegeticamente, né, mesmo não concordando aí com esses estudos, é que exegeticamente não dá para identificar com certeza a autoria, né? Vamos a outra objeção, objeção 48. Primeiro, conforme discutido anteriormente neste capítulo, o Concílio de Trento escolheu seguir a tradição que tinha menos apoio ao definir os livros apócrifos como inspirados. As primeiras e melhores autoridades, incluindo o tradutor da Bíblia Católica Romana, da Vulgata Latina Jerônimo, se opuseram aos apócrifos, citando Geiser e Mackenzie. Então, eu decidi escolher esse daqui porque é um tema muito interessante, né? Uma acusação histórica facilmente refutável. Os protestantes insistem em dizer que o cânon foi fechado, o cânon católico, só no Concílio de Trento. Resposta do Robert St. James. Como de praxe, os resumos protestantes da formação do cânon católico distorcem a verdade significativamente. Primeiro, os apologistas representam o Concílio de Trento como o primeiro concílio a incluir os livros deuterocanônicos nas Escrituras.
Pelo contrário, antes do Concílio de Trento, em 1545, os deuterocanônicos foram considerados escrituras inspiradas no Concílio de Roma em 382, no Concílio de Hipona em 393, nos concílios de Cartago de 397 e 419, o segundo concílio de Nicéia de 787 e o concílio de Florença em 1442. Assim, a tradição de incluir esses livros era antiga e aceita por toda a igreja. Além disso, embora Jerônimo tivesse algumas ressalvas sobre os deuterocanônicos, vários pais tinham ressalvas sobre outros livros do Antigo Testamento. Por exemplo, Atanásio, outro pai que se opôs aos deuterocanônicos, também se opôs ao livro de Esther, um livro aceito no cânon hebraico palestino. Então é o seguinte, já fiz até um outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link nos comentários. Esses links aí, se eu esquecer, vocês me avisem aí. Eu tenho a impressão de eu estar esquecendo alguns que eu prometi aí no passado, mas enfim. Eu fiz um vídeo no canal comentando o livro do Rafael Rodrigues, Manual de Defesa dos Deuterocanônicos. Inclusive o livro foi relançado recentemente pela editora Loreto. Não sei os detalhes dessa edição, mas aí vocês veem a minha resenha do livro para que vocês possam analisar se querem adquirir ou não. Mais um livro com um grande conteúdo histórico assim, né, dos Santos Padres. E sobre São Jerônimo, ao que parece, ao fim da vida, ele aceitava assim os deuterocanônicos, os citava como escritura sagrada. Então ele foi reticente e mesmo assim no final das contas aceitou, né? Então eu nunca vi sentido naquela frase a exceção que confirma a regra, mas se tem um caso onde essa frase parece fazer sentido, é nessa ocasião, né? É com São Jerônimo, é a exceção que confirma a regra. Se até ele, que foi o mais duro contra os deuterocanônicos no final da vida, aceitou, então é um sinal de que os deuterocanônicos eram bem aceitos. E há outros furos nessa história aí, né? Porque, por exemplo, as listas antes dos concílios aqui citados, né? De Cartago, Hipona, de Roma, havia discussão quanto a livros aceitos por protestantes, né? Como o livro de Esther. Então, é muito difícil o protestante se valer dessas listas, porque havia discordância em coisas que eles aceitavam. Havia discordância também quanto ao livro do Apocalipse, ou seja, livros do Novo Testamento, cartas de Judas, acho que é de 2 São Pedro, acho que a carta aos Hebreus também foi colocada em dúvida. Então é muito complicado usar essas listas aí, porque o protestante está argumentando de que sua lista era amplamente aceita, mas na verdade não é bem assim, né? Nós só temos certeza dos livros canônicos porque a igreja instituiu, né? E seja como for, já havia o cânon muito antes do Concílio de Trento. Então vamos para a objeção 50 aí, né? Vou dar uma resumida aqui, né? Esse daqui é do Greg Bunsen, o conceito e importância de canonicidade. Acho que é um artigo aqui, se eu entendo direito. Está mencionando o Scott Hahn, creio que seja o Scott Hahn, porque é só o Hahn, não tem o primeiro nome, e fala que Nosso Senhor Jesus Cristo defendeu a cátedra de a cátedra de Santo Moisés, podemos chamá-lo de santo, né? Mas na Bíblia diz literalmente a cátedra de Moisés. Eu acho que é lá no capítulo 23 de São Mateus. Aí fala que citamos esse versículo aí como fundamento da tradição, né, da cátedra de Moisés, mas não aceitamos
o cânon hebraico aí dos fariseus, né? Então isso seria uma contradição de nossa parte. Bom, o que o autor vai responder aqui é algo que foi muito bem respondido também no livro que já citei, né, Manual de Defesa dos Deuterocanônicos. Na verdade, havia muitas listas de livros antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia Septuaginta, inclusive provavelmente a versão usada aí pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos é a edição citada aí pelos evangelhos, e a Septuaginta contém os deuterocanônicos. Então havia várias listas circulando aí, né? Tem aqueles manuscritos do Mar Morto, também tem alguns deuterocanônicos, salvo engano, e tem esse cânon palestino aí, hebraico, que parece ter tido menos livros, né? Então não havia uma unanimidade aí quanto à lista de livros da Sagrada Escritura, né? A lista dos judeus que os protestantes usam como fonte veio depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando o nosso Papa São Pedro foi empossado, né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo passou as chaves de um grupo para o outro, né? Então, anos depois da morte, é que eles estabeleceram isso. Não é certo o ano em que isso ocorreu, ao mencionado Concílio de Jamnia, que é lá de 65 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, mas é um concílio muito obscuro dos judeus. Aliás, esse próprio nome de concílio parece ser abusivo, né? Há dúvidas históricas quanto a ele ter ocorrido ou não, e mesmo se esse assunto foi tratado lá. Então, na verdade, o fechamento do cânon aí dos judeus pode ter acontecido bem depois. Isso é discutido aí no livro que citei, e creio que mencionei isso um pouco no vídeo, né? Eu fiz um resumo aí, o vídeo, uns 45 minutos, aí eu dei uma apresentação geral do livro aí, né? Manual de Defesa dos Deuterocanônicos. Então, se eu me lembro bem, lá no século II em diante que se estabeleceu esse cânon judaico aí, né, que retira os deuterocanônicos. E aí tem viés, obviamente, né? Inclusive parece que uma das finalidades dele foi justamente remover livros que favorecessem doutrinas potencialmente cristãs. Há o livro da sabedoria, que tem a profecia de um grupo que se parece muito com os fariseus perseguindo o Messias, né? Então não dá para levar a sério essa lista aí dos judeus, né? Ela é posterior aí, né? Foi um cânon fechado depois, né? Por judeus que negaram nosso Senhor Jesus Cristo. Antes havia lista circulando aí, não havia provavelmente uma noção de cânon fechado, até porque a revelação estava em aberto. Esse é um excelente motivo para não haver lista fechada. Então, tem vários problemas históricos aí para a posição protestante. Então, vamos passar para a próxima objeção, 54. Esse daqui que é um pouco longo de mencionar aí, né? Seria um fundamento bíblico quanto ao cânon dos protestantes, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 11, versículos 50 a 51, cita a morte de Abel a Zacarias, né? Mas esse Zacarias aí teria que ser o do livro de Crônicas, mas mais provavelmente é o Zacarias profeta, então já não bate tanto. É um argumento muito obscuro aí,
eu fico impressionado que alguém o ache convincente, né? Vou saltar mais adiante, 56. A instituição de um Papa infalível não criou unidade teológica na Igreja Romana. Primeiramente, esse daqui foi do Robert Godfrey. Resposta do Sandines. Primeiramente, o próprio Jesus, a palavra infalível encarnada, não criou unidade teológica unânime entre seus ouvintes. Na verdade, Jesus ficou desanimado porque muitos discutiram com ele e rejeitaram sua mensagem da verdade. Em muitos pontos, sua mensagem mais dividiu do que unificou. Paulo encontrou a mesma oposição entre judeus e gentios convertidos. Portanto, é de uma visão muito míope sugerir que a infalibilidade é o critério de unidade. Eu queria saltar aqui. Mas enfim, né? Eu acho que já deu para entender mais ou menos o ponto todo. É que o protestante está falando que o Papa infalível não criou uma unidade absoluta, né? O ponto é de criar uma unidade visível e estável, porque a unidade protestante é realmente impossível, né? São ao menos 8.000 denominações, há um outro valor aí, um outro número que aponta para 40.000 denominações, com várias divergências entre si nos campos mais importantes aí, né? Há divergência até quanto ao que é sola escritura ou não, sobre regeneração batismal, batismo de criança ou de adulto, presença real na Eucaristia, se a graça pode ser resistida ou não, e vários outros pontos que criam graves divergências entre assim, né, divergências cujos termos, se você afirma um deles, nega o outro e corre o risco de pecar gravemente, né? Por exemplo, batismo infantil, se a criança não é validamente batizada por não ter razão, então a pessoa corre o risco de crescer, morrer, ficar sem o batismo, né? O batismo de adulto, por outro lado, também corre o risco da pessoa morrer de não receber o batismo enquanto não completar a idade necessária para ser batizado, né? Então é um outro risco aí, né? Fica sem a graça de Deus, e assim por diante, né? Então vejam que é um dilema grave, né? Colocado pela discussão protestante. E na igreja temos como resolver isso daí, né? E a adesão à igreja é livre, né? A pessoa pode resistir ou não. E teve divisão até no colégio apostólico, né? Judas não estava com nosso Senhor Jesus Cristo, e mesmo assim não negamos que tenha havido uma unidade, né? O que se coloca na verdade, portanto, é que a igreja e o Papa oferece uma unidade estável, né? E unidade também é um termo, para quem estuda filosofia sabe que é um termo análogo, né? Há vários níveis de unidade, né? Então tem graus e graus de unidade, né? Vamos aos 63 aqui. Vai ser alguns de Santos Padres aqui, né? Lembrando, os Santos Padres depois vai ter um capítulo próprio à parte. Os reformadores também descobriram que a tradição contradiz a tradição. Por exemplo, a tradição da Igreja Romana ensina que o Papa é a cabeça da Igreja, um bispo de todos os bispos. Mas Gregório Magno, Papa e Santo no final do antigo período da Igreja, disse que tal ensino veio do espírito do Anticristo. Eu afirmo com confiança que todo aquele que se chama de sacerdote universal ou deseja ser assim chamado por outros é orgulhoso, um precursor do Anticristo. Então é
uma citação de São Gregório Magno, talvez uma das mais usadas pelos protestantes aí, né? De contradição, de negação do papado, né? Mas obviamente se trata de uma descontextualização. O contexto aqui, como explica o Robert Sungenis, de um bispo local lá que estava usando esse nome, e São Gregório veio e lhe deu uma bronca, né? Mas obviamente ele estava presumindo aí o seu próprio cargo aí, né? E deve ser entendido aí como às vezes se fala algo como se fosse absoluto aí, mas apenas retoricamente, né? E era muito fácil de presumir que ele era o Papa, que ele estava numa posição de eminência ali, até porque quem é que poderia chamar atenção se não fosse um bispo acima dos outros, né? Um sacerdote universal, né? Então, o próprio ato dele já o presumia como exceção, né? Então, é um tipo de contradição boba, boba assim, né? Porque dá para ver pelo contexto que não é, né? Que os protestantes tiram do contexto e usam como prova, assim, né? Com ares triunfais. Objeção 72. Mais uma de um santo padre aqui. Não, acho que já deu 30 minutos aqui, eu vou no último lá. Na 75, então. Eu tinha separado outras, mas já vou adiantar aqui que já deu o tempo mais ou menos programado. Objeção 75. Com relação ao sola escritura, pelo menos no sentido material, há mais unanimidade do que se poderia esperar. Até mesmo alguns grandes teólogos católicos, como Santo Tomás, eram favoráveis a esta posição. Acreditamos nos sucessores dos apóstolos e profetas apenas na medida em que eles nos dizem as coisas que os apóstolos e profetas deixaram em seus escritos. Então, objeção do Kaiser Mackenzie. Questão da suficiência material da Bíblia. Na verdade, até falamos com bastante frequência nesse curso, e os católicos de hoje em dia até tendem a defender mais isso, né? A tese de que toda a doutrina está contida na Bíblia, mas materialmente. É preciso que haja uma tradição que a interprete, né? E isso daí é uma posição diferente da dos protestantes, né? Há alguns protestantes que até falam em suficiência material, mas o católico julga que o magistério fala por si mesmo, né? Teoricamente tudo está na Bíblia, mas o magistério não precisa provar que está na Bíblia. Então, quando ele diz algo com autoridade, de modo infalível, o fiel não tem o direito de ir lá e exigir um versículo bíblico, né? Até porque também nunca foi decidida essa questão aí, né, da suficiência material ou das duas fontes. Ou seja, se a tradição trouxe alguma matéria não contida na Sagrada Escritura. Resposta: como muitas vezes demonstrado, alguns apologistas leem num autor o que desejam ver. Extraem citações sem fornecer o contexto ao leitor e não citam outras declarações do autor que lançariam uma luz diferente sobre a conclusão do apologista. Ou seja, é preciso ler a obra toda, né? Ou no mínimo o que o autor disse sobre o tema, né? Vamos continuar e vai ficar mais claro. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino também disse: o objeto formal da fé é a verdade primária, conforme manifestada nas Sagradas Escrituras e no ensino da Igreja que procede da verdade primária.
Portanto, aquele que não abraça o ensino da igreja como uma lei divina e infalível, não possui o hábito da fé. Fecha a citação. Deste modo, pode-se ver facilmente que não apenas Tomás de Aquino direciona seu leitor à igreja, mas também enfatiza que a igreja é depositária da verdade das Escrituras e que a igreja, e não somente as Escrituras, é uma entidade divina e infalível. É mais ou menos o que já foi mencionado antes, né? A igreja tem autoridade aí por si mesmo, né? Ela interpreta a Sagrada Escritura, né? E não temos o direito de colocar a Escritura contra a igreja. Então, o que a igreja diz infalivelmente devemos acatar e pronto. Então é isso, meus caros. Depois vamos para um outro capítulo. Até a próxima. Rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.